Boa noite, boa noite. Estamos aqui hoje para o nosso bate-papo, para as perguntas e respostas aí que as mamães e alguns pais me enviaram lá no direct e agora à noite eu vou responder para vocês, tá bom? Eu vou fixar então aqui o nosso comentário. Aí. Boa noite, boa noite. Esperando as nossas mamães chegar, manda o direct, manda lá um recadinho para elas, que eu vou estar respondendo as dúvidas de vários pais que me mandaram aí algumas dúvidas lá pelo direct e agora eu vou estar respondendo e ajudando não só um, mas vários pais aí que estão com algumas dificuldades, tá? Já já vamos começar, pega teu cafezinho, teu chazinho, nessa noite fria de inverno, né, que tá em toda a região aí de Santa Catarina está com frio. Então vamos lá, vamos esquentar hoje a nossa conversa aqui, tirando as principais dúvidas que vocês, papais e mamães, têm nessa noite de hoje. Sejam todas bem-vindas na nossa live. Chama as amigas então pra gente começar. Eu tô tomando meu chimarrãozinho aqui porque hoje tá muito frio aqui na serra. Vamos lá então, gente, começar com as perguntas. Várias mamães mandaram. E uma pergunta que a uma mamãe me mandou foi a seguinte: minha filha de 3 anos, eu não consigo ensiná-la a falar boa tarde ou bom dia para os estranhos. Quando eu peço para ela falar, ela chora e não quer cumprimentar os estranhos. Bom, gente, isso principalmente com crianças pequenas é muito comum, né? Eu também tenho uma criança de 3 anos e não é todos os dias que ela quer cumprimentar as pessoas. E o que eu tenho a te dizer é que você não deve forçar a tua criança a cumprimentar, né? Aos poucos você vai ensinando, de repente você vai ensinando primeiro ela só dá um tchau ou só oi, e aos poucos, por quê? Porque nessa fase, gente, é muito comum a criança sentir medo de um adulto estranho, né? Ela não conhece essa pessoa. Ou às vezes ela tá começando, percebam, se você perceber, mãe, que a tua filha também tá começando a ficar com vergonha. E às vezes, não sei se com você acontece, mas quando você chega perto de um adulto, de uma pessoa, eles se escondem atrás, se eles estão de pé, eles não querem cumprimentar. Então fica tranquila que isso é normal, né? E a questão do choro, porque é a forma que ela tem de se comunicar e dizer para você, olha, eu não quero cumprimentar, eu não quero abraçar essa pessoa. Então, aos poucos ela vai aprendendo, você vai conversando com ela. Sempre de repente antecipa o que vai acontecer antes de sair de casa. Olha, a gente vai lá na avó, vai no vô, né? Vamos dar oi pra avó, vamos dar oi pro vô antes, para ela ir internalizando isso e aos poucos ela ir se adaptando, tá? Mas fique tranquila que isso é normal e não força ela e nem fica insistindo sobre essa situação, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta é: eu não sei como diminuir as telas. Meu filho só quer ficar no celular. Esse é um problema de muitas mães, não é mesmo? De muita gente. Principalmente agora na pandemia ou agora nas férias, que é inverno e não dá para sair muito de casa, né? Mas o ideal é que você faça combinados com a tua criança. Sente com ela, coloque horários para ela assistir, converse com ela. Olha, filho, que horário que você acha melhor de você assistir, né? Então vamos colocar, faça de preferência, essa criança é pequena, um quadro de rotina com ele, coloque os horários. E o que a gente tem que cuidar também é assim, ó, que não pode, as telas são tudo, é celular, é televisão, é computador. Então, às vezes a gente acha que desligando o celular, a criança não tá na tela. Mas daí a criança desliga o celular, liga a televisão, desliga a televisão, vai pro notebook. Então a gente tem que ter esse cuidado e colocar um horário. E saber que criança pequena a gente precisa direcionar as atividades, propor outras atividades. Por isso que a rotina e o quadro de rotina é muito importante. No começo, de repente, como a criança é muito acostumada nas telas, no celular principalmente,
essa criança vai resistir, daqui a pouco essa criança vai chorar. Mas a partir do momento que você faz um combinado com ela, você tem que ter constância. O que nós não podemos é você fazer aquele combinado, mas um dia você faz, no outro dia você deixa. Então, você tem que fazer e cumprir aquilo com a tua criança, tá? E aí, a criança não quer desligar o celular, chora, não quer te entregar o celular. Usa escolhas limitadas. Olha, filho, nosso combinado, o tempo do celular acabou. Você quer que o pai desligue ou que você desligue, né? Aí você conversa com ela e faz uma escolha limitada e vai dando para ela decidir, para ela escolher. E aí, se ela não quer te entregar, você diz, olha, então a mãe vai desligar o celular. Vai chorar? Porque você vai dizer, olha, filho, a mãe entende que você está frustrado, que você está chateado, porque você queria assistir mais. Mas nós combinamos e o horário do celular acabou. Sabe, gente? Ser firme e gentil, sem gritar, sem brigar, sem tomar celular da mão da criança, não precisa. A partir do momento que você estabelecer um horário com a tua criança, fazer aquele combinado, e você começar a ter constância com isso, a criança depois ela vai começar a entender que ela sabe que de tal a tal horário é o horário do celular. Por isso, seja constante, aos poucos é um processo, tá? Mas coloca um horário e combina com a tua criança que vai dar certo, ok? Vamos lá. Outra questão. Como devo reagir quando a minha filha de 3 anos reage com violência ou tenta me bater, né? Maria Clara aqui, ó. É assim, ó, ao vivo. A mamãe tá live, depois você vem com a mãe. Vamos pegar o puxa. A Maria Clara quer ficar aqui, a gente já conversou com ela e fez um combinado, né? Então eu coloquei na porta só pra vocês saberem que tem. A gente coloca ali um cartazinho vermelho. Quando tá vermelho, ela sabe que ela não pode entrar. E se tá verde, ela pode entrar. Mas hoje o pai dela chegou e ela fica meio eufórica, e aí ela tá meio fora já da rotina dela. Mas vamos lá então. Como eu devo agir quando a minha filha de 3 anos reage com violência, quando é contrariada e tenta me bater, né? Essa idade é muito comum também as crianças elas se expressarem com o corpo. Então, elas podem bater, elas podem arremessar um objeto quando ela é contrariada. E nós temos que fazer o quê? Mostrar para essa criança que tudo bem ela ficar com raiva, tudo bem ela ficar chateada, mas que existem outras maneiras de a gente agir. Mas o primeiro passo, gente, o que você vai fazer? Você vai acolher a tua criança. E depois que essa criança se acalmar, né, você vai dizer, olha, filha, primeira coisa que vocês vão dizer, aqui em casa ninguém bate ninguém. A mamãe não bate em você e eu não aceito que você me bata. Tranquila, firme, gentil, sem gritar, sem nada. Aí ela vem te dar outro tapa. Você vai segurar na mãozinha dela, sem machucar, é claro, vai se abaixar na altura da tua criança e vai dizer, filha, eu não aceito que você me bata, porque a mamãe não bate em você. Firme, né? E vai acolher ela com um abraço, vai acolher e depois que essa criança se acalmar, você vai redirecionar. Dizer, olha, filha, não precisa fazer assim. Nós podemos fazer dessa forma como estão com raiva, né? Nós temos formas de se acalmar. E então você conversa e redireciona. Mas o importante, gente, é vocês saberem assim, ó, que não adianta querer falar para a criança as coisas quando ela está nervosa, descontrolada. Primeiro, sempre acalma a criança, acolhe ela, e aí depois que ela se acalmar, você vai redirecionar, tá? Mas assim, ó, não é só a tua criança, mãe, que bate, várias crianças batem, porque nessa fase, até os 5 anos de idade, eles agem muito por impulso. E como eles ainda não sabem se expressar, falar o que eles estão sentindo, as emoções, eles agem, né, com o corpo, com a fala, mas os pequenos geralmente é isso. Eles dão tapa, eles arremessam. E com o tempo, você falando com ela, explicando, né? E o mais importante, gente, é sendo exemplo, né? Nós não podemos assim, eu não quero que a minha criança bata em mim, mas aí eu fico com raiva e dou um tapa nela. Então, a gente tem que se autocontrolar e mostrar para a criança, não, aqui em casa a gente não bate. E firme que nesse processo ela vai entendendo, tá? Vamos lá. Fico muito irritada quando minha filha me desrespeita, quando acha que pode me enfrentar de igual para igual.
Já me vi algumas vezes em situações de quem grita mais. Isso é muito comum com crianças maiores, que elas querem, né, mostrar que elas mandam, que elas têm opinião e começam a te desafiar. Primeira coisa é você sempre lembrar assim, ó, ela não está fazendo pra você, né? Então nunca levar pro lado pessoal, porque geralmente elas usam palavras que ofendem, elas gritam. Não é pra você, né? Porque ela quer mostrar que alguma coisa ela não tá bem, que ela não tá contente. Então, você tem que estabelecer um limite com essa tua criança e mostrar pra ela que você não vai falar com ela assim. Então você vai dizer pra ela, olha, filha, a mãe tá vendo que você tá muito nervosa e a mãe também está ficando, então eu não vou falar com você assim. A hora que você descobrir uma outra forma da gente conversar, eu venho te escutar. E aí você dá um tempo para tua criança. E você não abre mão. Não, assim eu não vou falar contigo. Você está sendo desrespeitosa comigo. E eu não vou te ouvir. A hora que você aprender a falar comigo, que você souber conversar com a mãe, eu vou te ouvir. Assim não. Firme nesse tom de voz e não muda. Sabe? Mantenha calma. Ficou nervosa? Saia de perto. Tome uma água. Né? Fala pra criança, olha, eu vou ali tomar uma água porque você tá muito nervosa, eu vou ali desesperar, você se acalmar pra gente voltar a conversar. E aí você vai lá também, toma a tua água, respira, volta e aí depois você conversa. Mas nunca entre nesse cabo de guerra, sabe? De quem tem mais força, porque isso ninguém ganha. Você perde e a tua criança perde. Você se estressa, se desgasta e a criança também e não resolvem as coisas. Então, dá um tempo positivo, deixa a tua criança e coloca o limite. Olha, assim eu não vou conversar contigo. Dessa forma não, você está me desrespeitando. Que outra maneira que você pode vir me pedir isso? Que outra maneira você pode vir conversar comigo? Tá? Firme e gentil, sem gritar. Tá? Se ela gritar, você silencia, você diz não, eu não vou falar contigo assim. Ponto. Tá bom? Vamos lá. Os limites. Aqui, deixa eu ver essa aqui de baixo, ó. O que faço diante de tanta birra para tomar banho e escovar os dentes? Isso também é um problema bem comum, que as crianças têm uma fase que elas não querem tomar banho, ou elas relutam para escovar o dente. Então, eu sempre falo assim, que a gente tem que primeiro criar uma conexão com a criança. Entrar no mundo dela de preferência, conversar com ela. Oi, filha, o que você está fazendo? Olha só, o que você acha de a gente tomar um banho? Tentar ir pelo lúdico, né? Sempre que puder ir pelo lúdico, com um cantinho. Usar as escolhas limitadas. Olha, filha, você quer ir no colo da mamãe ou você quer ir pulando igual um canguru pra gente tomar banho? O que você acha da gente dar um banho? Por exemplo, aqui em casa tem uma bonequinha que a Maria Clara deu o nome de Sara. Vamos levar a Sara a tomar um banho? Aí ela vai lá buscar a boneca, vamos tomar banho. E outra coisa, gente, é incluir o banho lá no quadro da rotina. E ter uma constância nisso, né? Para que a criança saiba e ela, que depois que ela fez o lanche ou depois que ela chegou da escola, ela vai tomar o banho. É um processo, mas você tem que ter constância e ir fazendo. Tá, mas a minha criança não quer. Eu fiz a escolha limitada, ela chora, ela grita, não quer tomar banho. O que eu faço? Diz, olha, filha, agora é o nosso combinado, tá aqui, agora é o horário da gente tomar banho. Se a criança não quer, gente, infelizmente, nós temos que manter firme e gentil. Pega a tua criança no colo, acolhe ela, acalma e diz, ó, a gente vai tomar um banho. Ela vai chorar um pouquinho, ela vai. Mas a hora que ela vê no momento que você não vai mudar de ideia, ela vai começar a se acalmar. Agora, o que não pode é a gente um dia deixar tomar banho, um dia a gente leva tomar banho, no outro dia a criança faz birra que não quer tomar banho e você deixa ela dormir sem tomar banho. Um dia ela escova o dente, no outro dia ela não precisa escovar o dente, sabe? Por isso que a rotina, a partir do momento que você consegue colocar uma rotina na tua casa, as coisas ficam mais fáceis e mais tranquilas. É um processo? É. E lembrem sempre, a criança, ela é imatura, né? Ela ainda não tem maturidade para entender as coisas. E nós somos os adultos.
Então a gente sempre tem que pensar, olha, não, ela é uma criança, ela não tem maturidade. Então aí é importante a gente ter a paciência. Ir pelo lado do lúdico, cantar, brincar. E coloca sempre o combinado ir lá na rotina da criança, tá? De preferência, gente, quem pode constrói um quadro de rotina lá, cola lá na parede, constrói junto com a criança, tá? Para ajudar, não você fazer e dizer para a criança que vai te dizer e vai te ajudar a construir a rotininha dela, tá bom? Que aí ela vai se sentir pertencente e vai facilitar tudo isso, certo? Vamos lá. Minha filha faz birra e percebi que o castigo não está fazendo efeito. Ela retorna a fazer as suas atitudes. E que o castigo? É porque o castigo, gente, ele não faz a criança refletir. Como a gente pensa, não, você vai ficar aí pensando no que você fez. Você vai ficar aí pensando se isso é legal. A criança não vai ficar fazendo isso. A criança vai ficar lá pensando assim, ai, será que já está na hora de eu sair do castigo? Ai, será que a minha mãe já tá vindo? Ai, será que já deu? Não, porque da próxima vez eu vou fazer bem feito. Na outra vez eu não vou deixar a minha mãe ver, entende? Ela vai ficar pensando, ela não vê a hora de sair dali, ou aquilo ali ela vai ficar mais magoada, vai dizer, da próxima vez eu vou fazer bem feito. Porque gera um sentimento de injustiça, de vingança na criança. Então, por isso que o castigo, muitas vezes, ele não funciona. E outra coisa, quando você vai no castigo, você tá focando no problema, sabe? Ali no que ela fez na hora. E você não tá focando na solução. Então, o que a gente tem que fazer? Focar na solução. Que atitude que a nossa criança teve? Vamos conversar com ela. Olha, filha, isso não foi legal, o que aconteceu? Como que a gente pode fazer de outra forma? Né? Ela fez birra, ela se jogou no chão, ela gritou. Vamos parar e pensar por que ela está fazendo essa birra. Por que a minha filha está se jogando no chão e fazendo isso e gritando? Será que é uma necessidade fisiológica? Será que ela não está com fome? Será que a nossa criança não está com sono? Não está muito cansada e a gente quis sair de casa e não deu certo? Sabe? Será que ela não está chamando um pouquinho a minha atenção e porque ela está precisando de um colo, de um carinho? E eu tô muito no automático e não tô tendo esse tempo para minha criança? Então, primeiro vocês param e olham por que a tua criança está fazendo isso. E depois tem que acalmar a criança que está fazendo birra. Porque o cérebro dela está inundado em emoções, então não adianta você querer dar uma lição de moral ou dar de dedo enquanto a tua criança está fazendo birra, porque ela não vai te ouvir, ela não consegue ouvir. Então você tem que acalmar a tua criança, acolher a tua criança. Quando você acalma, gente, a criança não é que você está dizendo não, que você fez está certo, a mãe concorda, não. Só que você está acolhendo ela e a hora que ela se acalmar, você vai redirecionar e vai conversar com a tua criança. E aí você vai ter que perceber o quê? O que está por trás da birra. Porque se é fome, a minha filha, se ela fica com fome, ela faz birra. Ela começa a choramingar, ela começa a só querer colo. Eu já sei. E aí, se a gente dá o almoço antes pra ela, ou ela come, que nem tirar com a mão. Ela desce do colo e vai brincar. Mas a gente tem que observar, com esses olhos, o que está por trás da birra. Por que a minha filha está fazendo isso? Tá? Cuida aí. E o castigo, gente, não adianta. Você tem que conversar, você tem que fazer combinados, né? E falar com a tua criança o que a gente pode fazer diferente. E geralmente crianças pequenas birra é que eu disse, tem alguma coisinha ali que ela está querendo te dizer. E a maior forma de comunicação das crianças pequenas é o choro. Então a maneira que ela sabe se comunicar é através do choro. Então você tem que ver o que está acontecendo aí na tua casa que essa criança está fazendo a birra, tá bom? Vamos ver. Toda vez que eu falo alguma coisa ou reclamo pro meu filho algo que deu errado, ele chora. É porque ele não aceita o não. Provavelmente ele tem uma personalidade forte, ele tem o colérico, né, como seu temperamento predominante. Então ele não aceita o não. E é normal ele se frustrar e ele chorar. Agora o que você tem que mostrar para ele que tudo bem ele chorar, que tudo bem ele ficar chateado, mas que tem maneiras e formas da gente direcionar essa emoção. Que você também às vezes fica chateada, que você também às vezes sente raiva, mas que nós temos maneiras para direcionar isso.
né? E conversando com a tua criança e mostrando para ele algumas coisas. E é muito que dá certo, gente, você antecipar as coisas para tua criança, para quando ele não fizer, você não cobrar na hora, sabe? Conversa, organiza e fala, olha, nós vamos lá no supermercado, vai ser assim, né? Hoje a mãe só tem dinheiro para comprar o pão, né? Que foi, filha? Hã? Tá bom, então. E aí, a gente só tem dinheiro para comprar o pão, amanhã hoje não vai comprar um doce. Explica pra tua criança e aos poucos ela vai entendendo, tá? Mas antecipa antes. Chega no mercado, você relembra isso de novo e você fala isso de novo. Deixa ela aí, deixa. Vem, pode ficar aí, filha. Pode ficar aí com a mamãe, tá? Outra coisa, é assim, ó, quer ficar aqui comigo hoje, vamos deixar ela aqui, né? Dificuldade em educar com limites, sem brigar e gritar. Isso é uma coisa muito importante que muita gente tem dificuldade, né? Ainda mais que a gente tá no dia a dia aí e as coisas são mais difíceis e a gente entra no piloto automático e geralmente vive cansado, estressado. Mas, gente, nós temos que sim, nós podemos educar e é possível sim, sem gritar, sem brigar. Usando estratégias certas, maneiras certas a gente falar com a nossa criança, usar combinados com a nossa criança, escutar a nossa criança. Filha, cuidado, para não se machucar. Tá derrubando os colchão, ó. É assim. E então, nós temos que, ó, tirou até o meu foco aqui que eu tava falando. É colocar limite sim para nossa criança, sem gritar. Que a partir do momento que você vê que a criança percebe que você fala, que você coloca limite sim. Mas eu não preciso bater na minha criança para ela entender. Eu não preciso gritar com ela para me entender. Sabe? Explica as coisas, conversa com ela. E é o que eu falei, coloca combinado antes de sair de casa, coloca combinado lá como vai funcionar a tua rotina na tua casa. Sabe? E tudo isso que você vai fazendo é você estar colocando limites, você está direcionando a tua criança, você está direcionando a rotina da tua criança. E isso é muito importante. Agora uma coisa eu tenho que dizer para vocês. Tá, só fica quietinho para a mamãe terminar a aula, tá? Nós temos que ter muita certeza do que nós queremos enquanto mãe. Se eu quero mudar a minha postura, eu tenho que me perceber nas minhas atitudes e começar a mudar a minha atitude. Que nem eu sempre falo, convida a tua criança para brincar de mamãe e filhinha e deixa a tua filha ser a mãe e você a filha. A maneira que você age com ela, ela vai agir com você na brincadeira. E aí é uma forma de você começar a observar quais atitudes que a tua criança está tendo, que você está tendo com a tua criança e que você precisa mudar, tá? Mas é possível sim, gente. Só que nós temos que entender e mudar a nossa postura, sabe? Dá trabalho, dá. Mas se você começar a organizar a tua casa, organizar a tua rotina, teu filho tem um horário para dormir, né? Tem um horário para dormir. Ó, a Maria Clara, era o horário dela já tá dormindo, mas como o pai dela chegou, ela tá eufórica, agitada e ela já saiu da rotina. Vocês percebem a diferença? Por quê? Porque esse horário ela já estava dormindo. Então é muito importante que a gente cuide disso e tenha constância, porque quando a gente sai fora da rotina, a criança se agita porque já está com sono, quer chamar atenção porque está com sono. Então nós temos que organizar. Mas o principal é eu, mãe, que filho eu quero criar, que postura que eu preciso ter, tá? E aí isso vai casar muito bem aqui com que uma mãe me falou assim, ó, não consigo separar os problemas do trabalho e quando chego em casa acabo gritando com as crianças. É o que eu tava falando, isso é muito comum, a gente trabalha, cansa no trabalho, né? Às vezes se estressa. Mas antes da gente entrar em casa, nós temos que fazer o quê, gente? Respirar. Se acalmar, tiver que ficar lá fora um pouco, dar uma volta e lembrar assim, ó, as crianças não têm culpa. E aí, às vezes, uma mínima coisinha que a criança faz, que é normal do seu desenvolvimento, que é normal, a gente grita com a criança. Daí, depois que você gritou, que às vezes a criança chorou, mãe, mas eu só estava fazendo isso. Você diz, ai, puxa, é eu que tô cansada. É eu que tô sem paciência. Então, é muito importante que a gente trabalhe o autocontrole, porque nós adultos conseguimos fazer isso. O nosso cérebro já tem maturidade. Então, nós temos que trabalhar esse autocontrole para começar a trabalhar com a nossa criança.
eu tenho que mostrar, você tem que mostrar para tua criança que você tá calma. Sabe? Que você pensa antes de falar. Então, isso é muito, muito importante. Trabalhe o autocontrole. Pense um pouquinho antes de falar. Ouça mais a tua criança, que é um outro problema. A gente não ouve a criança. A gente não pergunta para ela o que aconteceu. Geralmente, a gente vê a cena e já tira as nossas conclusões e já sai gritando, não é assim? Ah, por que mexeram ali? Tal? Calma. Filho, o que aconteceu? Que hoje que mexeram ali, que a mamãe disse que não era para mexer. O que aconteceu que cheguei em casa hoje e ainda ninguém tomou banho? E aí eles vão te falar, aí você vai conversar. Com calma. Respira. Sabe? É um treinamento que a gente tem que fazer enquanto mãe. É o ato de respirar, de se acalmar, de se perceber para trabalhar com a tua criança. Porque lembrem, eles aprendem muito com o exemplo. Então nós temos que ser esse exemplo de calma, né? De segurança, de porto seguro para nossa criança. Cuida disso, lembra disso, né? Para que as coisas aconteçam e fluam mais tranquilamente na sua casa. Deixa eu ver se já não esqueci de nenhuma coisinha aqui. As telas. Às vezes eu me descontrolo e bato na minha filha, depois eu me arrependo. O que fazer? Às vezes é normal todo mundo se errar, né? E assim como as crianças erram, a gente também erra. O que eu tenho para te dizer é assim, ó, que bom que você se percebeu e que quando você bate você vê que você não quer mais isso. Então, é aquela coisa, volta de novo, começa de novo. E se às vezes você acha que você se excedeu, não tem problema nenhum você dizer, olha filho, me desculpe, a mãe ficou um pouco nervosa e a mãe te deu umas palmadas, mas a mãe não queria, né? A mãe hoje tá com dificuldade ou a mãe tá irritada e não era assim. Porque é importante você mostrar para tua criança que você também erra e que a gente deve pedir desculpa para as pessoas, sabe? Não tem problema. Às vezes ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos, as mães erram, como todo mundo erra. Agora, o que a gente não pode é persistir no erro. É perceber o nosso erro, né? E ver que o erro é uma linda forma da gente aprender e consertar os nossos erros. E mostrar isso para a criança, que tá tudo bem errar. Que a gente tem que aprender com os erros, tá? Então, essas eram algumas das perguntas que algumas mamães mandaram aqui. Se ficou alguma, depois eu respondo lá no meu Stories. Mas, gente, sempre que vocês tiverem dúvida, me mande no direct que eu respondo nos stories ou a gente faz um outro bate-papo aqui para conversar sobre essas dúvidas, tá? Me manda lá no direct que eu vou ter o maior prazer de estar ajudando e respondendo para vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!